Hello students, I am here again and today we are going to talk about simple past like the last year, alright? Olá novamente, estamos aqui e vamos falar novamente, nós vamos continuar, na verdade, sobre o simple past, que são aqueles verbos que nós vamos então definirmos qual foi a ação. No passado, óbvio, porque nós estamos falando do simple past e ele é o passado simples, que nós também usamos geralmente na língua portuguesa. Por exemplo, eu estudei, ontem eu estudei, ela estudou ontem, nós estudamos. Então é uma ação feita no passado e ponto final. Na língua inglesa, a mesma coisa. Então a gente vai enfatizar, porque na aula passada nós falamos que, de um modo geral, o simple past, os verbos no simple past, na condição de regular, os verbos regulares, em sua grande maioria, termina-se em ed e end. I watched my favorite Palmas Homeschool class yesterday. Ok? Então, quando chega então agora na forma interrogativa e a forma negativa, o verbo volta para o modo normal e então a gente vai precisar de uma ajudinha, certo? Essa ajudinha aí que vocês ao longo do sétimo, do oitavo, do nono ano, vocês vão aí descobrir e usá-lo mais vezes. Eu estou falando do auxiliar do. Hello, teacher Jailson. No, I didn't study Spanish in my school, but I studied English. A gente vai então pedir ajuda do verbo auxiliar do, certo? Só que no passado. Então nós vamos ter did ou did, ok? Então vamos lá. Quando eu falei que o verbo, neste caso, no passado, no simple past, seria studied, ok? Usando na condição de ed no final, só que aqui substitui, como na aula passada nós falamos, substitui o y pelo ied, e d. Então, agora nós temos o que? O verbo auxiliar mais o not vai transformá-lo na forma normal. Então eu tenho aqui, eu tenho didn't, que vai levar este verbo study, que é o verbo estudar, para o passado. Então não se enganem, quando vocês veem por acaso essa frase, então ela está no passado. Então eu tenho I didn't study Spanish last year. Então eu falei da seguinte forma: eu não estudei, certo? Espanhol no ano passado, alright? Então que fique muito bem claro que nós precisamos usar o verbo auxiliar do, só que no passado, porque nós estamos falando do simple past. Já que he didn't live there for years. Estou falando o seguinte, que eu estou afirmando, certo? Afirmando aliás, eu estou negando, né, que ele não morou, que ele não viveu, é só o verbo. Você olhando aqui, você pensa que esse verbo estaria aí no presente, tá? Mas só lembrando que quando estou falando de presente, sem o didn't, ele seria lives. Alright? E no passado, lived, se não tivesse esse didn't aqui, que é o verbo auxiliar mais o not. Então, he didn't live there for years. Eu acabei de falar então que ele não morou lá por anos, alright? Ele não viveu lá. We did not, olha só, agora eu mudei, eu não fiz aqui na contração, didn't. Eu usei agora ele de forma reta. We did not play volleyball when we were kids.
Opa, Teacher Jailson, o que você falou, né? Eu estou falando que nós não jogamos voleibol quando nós éramos crianças, alright? Só lembrando então que na aula passada, esse play aqui, se eu fosse afirmar we play, no caso é de, a gente usar então o passado, né? Então, we played volleyball when we were kids. Aí assim eu falaria que nós jogamos, né, voleibol quando nós éramos crianças, mas agora aqui ele perdeu o ED, porque esse ED ele acontece neste verbo auxiliar com a negação not, certo? My sister did not clean this room yesterday. Olha só, eu estou falando aqui que, notem, did not, mas vocês poderiam também usá-lo da seguinte maneira, né? My sister, ou ela, no caso, she didn't clean this room yesterday. Eu estou falando que a minha irmã, ela não limpou esta sala aqui ontem, né? Que ontem ela não limpou essa sala, alright? Então, observem sempre isso, alright? Na forma negativa, vocês vão precisar pedir ajuda do auxiliar do, levando então para o passado, did, e mais o not, ok? Então ele já perde toda aquela estrutura que nós falamos na aula 5, já não é mais ed, yed, ok? Só que lembrando que a pronúncia não é ed, estou falando aqui em português, lembrando que há as suas particularidades, por exemplo, played, studied e por aí se vai, ok? Então nós temos aí a negação. E agora a gente vai falar então, aqui ó, do simple past, só que na forma interrogativa, ok? Vamos entender então como é que ele acontece. Teacher Jailson, ele vai seguir a mesma condição de, naquele geral, colocar id, que é o ed? Não, ele não vai seguir porque vai acontecer a mesma coisa, só que vai haver aí uma inversão, ok? Então, eu vou pedir novamente a ajuda aqui, ó, do did, mas agora eu esqueço o not, alright? Então, nós vamos ter o quê? A gente vai ter o verbo auxiliar no passado, certo? O pronome. Então, eu poderia até usar uma fórmula, né? Olha só. O verbo mais o pronome, certo? E óbvio, o quê? O próximo verbo, certo? Mais verbo. E, no caso da interrogação, ó, nunca esquecer, alright? You cannot forget about this. Interrogate, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, eu estou afirmando que foi a aula passada, né? Nós estávamos afirmando o tempo todo nesta aula 6. Nós estamos falando da negação e agora vamos falar da pergunta, das questões. Então, eu tenho aqui, ó. He lived in Porto Nacional. Porto is a beautiful city, alright? Next to Palmas. Eu estou falando que Porto é uma cidade linda que fica aqui perto da nossa capital, Palmas. Tá, mas aqui eu estou afirmando e eu quero agora perguntar, né? Eu fiz uma suposição. Eu olhei a pessoa, ó, ele tem cara de que mora lá em Porto. Na verdade não existe isso, né? Mas eu quero perguntar, certo? Como é que eu faria isso? Usando, tá? Ó, verbo mais pronome mais verbo. Só que o verbo aqui é o verbo auxiliar, ok? Então eu tenho o quê? O verbo auxiliar, não esqueça esse detalhe, tá? É no passado. Então eu tenho did, aí eu tenho aqui o pronome, he, ok? Lived. Percebam, ok? Preterition, percebam que o lived aqui ele está com o D no final. Ele já tem um E, certo? Conforme a aula passada nós explicamos isso. Então agora eu tenho aqui, eu tenho lived, eu vou usar o lived, o D, vou usar isso aqui.
No, never, because I have did here. Não, porque eu tenho aqui o verbo auxiliar do, só que na condição de passado, did. Did he live in Porto Nacional? Então, eu vou fazer a pergunta, the question. Did he live in Porto Nacional? Eu perguntei, ele morou, né? Ele viveu lá em Porto Nacional, certo? Aí eu tenho the question, alright? The interrogative form. Ok. You played volleyball when you were younger. Olha só. You played, né? Lembra daquela regrinha? Played, acrescentei o ed para colocar o verbo to play no passado. Então, nós temos jogamos, né? Voleibol. Eu vou usar, pode ser no plural ou singular, tanto faz, vai depender do contexto. Então, nós temos, você jogou voleibol quando você era mais jovem. Opa, legal. Então, aqui eu poderia também colocar no plural, alright? Don't forget about this. Não esqueçam disso. Então, agora eu vou perguntar. Se eu vou perguntar, eu vou fazer o quê? Usar o verbo do, só que no passado. Did you play volleyball when you were younger? I can't forget about this. Tá? Não posso esquecer. Você não pode esquecer a interrogação, certo? Porque aqui, quando eu dou de cara aqui com did you play, certo? Eu já estou, então, fazendo a pergunta. Jamais esqueçam a interrogação. Bem, e aqui eu estou falando, olha só, deixei aqui, I studied Spanish last year. Só para lembrar vocês, recapitular. Essa frase aqui, eu estou afirmando e ela não está na negação. Será que vocês notaram isso? O que eu preciso fazer com ela de acordo com a última aula? Espertinho vocês, hein? Eu preciso colocar, substituir, né? Porque eu tenho aqui uma consoante com o Y. Então, eu vou substituí-lo pelo I e colocar studied Spanish last year, ok? Então, agora sim, eu falei, eu estudei espanhol no ano passado, certo? Mas, tudo bem, como é que eu vou fazer essa pergunta? A mess in my dad, né? Dá uma bagunça na minha cabeça. Aí, às vezes, eu me pergunto, você se pergunta também, será que eu estudei para avaliação? Eu estudei para avaliação? Então, aqui, você vai fazer uma pergunta a você mesmo, pode até se olhar no espelho, ok? Então, eu tenho o quê? Did I? Lembrando que I, ok? Me, always, sempre, tá? Maiúscula, caixa alta. Então, did I? Agora sim, né? Voltou aí para a forma, né? Normal. Spanish last year. Amazing, incrível, né? Did I study Spanish last year, teacher? Did I study? É mais para uma pergunta aí para os alunos, né? Inclusive de tempo integral que tem aí o componente curricular espanhol. E justamente nessa transição, quinto para a primeira fase para a segunda fase, né? Que eles não têm espanhol e depois passam a ter. Did I study Spanish last year? I don't know. Então tá, vocês têm aqui essa pergunta maravilhosa. Lembrando que, ele não está na frase, na estrutura como um todo, não está no presente, porque aqui, lembrando sempre que o did está levando esse verbo, então, para o passado simples. Então, é isso no que diz respeito a
simple past, negative form and interrogative form. E a partir de agora a gente vai então falar, porque tem lá nas atividades, vocês vão perceber a pronúncia, certo? Vamos então para o próximo capítulo dessa aula? I hope you are there.